Bom, gente, agora eu vou estar mostrando para vocês dois exemplos de desenhos aqui que eu fiz, né? Tem um que está em produção e um que já está pronto, né? Só para falar um pouco do processo de algumas partes e algumas áreas dos desenhos, tá? E daí, só para vocês terem uma noção do que a gente estudou hoje, para vocês estarem aplicando também futuramente em seus trabalhos, beleza? Bom, por exemplo, esse aqui é um estilo de desenho que a gente usa a técnica de aquarela, que é focada basicamente no degradê e transição de cores, só que feita com lápis de cor, né? Então, por exemplo, o que eu tratei aqui com vocês, eu fiz tudo aqui. Então, por exemplo, nessa área aqui, eu já comecei com esse tom desse roxo direto e fui do mais escuro para o mais claro. Essas áreas escuras, principalmente, não dá pra ver, mas eu usei canetinha aqui, tá? Eu uso nessas áreas bem escuras, tá? É um jeito legal de você estar economizando no lápis também, tá? Você passa a canetinha aqui, por exemplo, pode ser um marrom escuro e depois você vem com preto, porque você economiza no seu lápis daí, no tanto que você vai gastar, para não ter que ficar apertando tanto seu lápis, tá? Então você já tem a base da canetinha, ela já facilita para você fazer o degradê e deixar com maior contraste nas cores, tá? Então, por exemplo, áreas assim, geralmente eu já vou com um tom médio, né? Esse cinza aqui, depois venho clareando. Então, assim, a prática vai te ajudar nisso tudo. Você pode vir, por exemplo, nessa área toda aqui, você começar da parte mais clara, que seria os tons de amarelo, tons de bege, por exemplo, e vir escurecendo até chegar no marrom e alguns tons de vermelho para complementar. Um outro exemplo que eu posso estar mostrando para vocês é algo mais realista, né? Esse aqui eu tô para terminar. Então, por exemplo, desenhos realistas assim levam mais tempo. Por quê? Porque tem todos esses detalhes aqui, tem toda uma textura que você você tem que fazer, né? Então, isso leva tempo, né? Então, por exemplo, mas assim, o que a gente fez na aula, eu fiz aqui também. A única diferença é que é o quê? Que nem eu falei no começo, você tem que ter paciência e basicamente é isso. É muita paciência e você aplicando as técnicas de pouco em pouco. Então, por exemplo, essa área toda, eu faço uma base pelo desenho aqui nessa área do olho, por exemplo, trabalho os tons, né, os volumes, e depois eu venho fazendo os detalhes, né? Então eu vou do mais claro para o mais escuro. Acho que dá para ver bem aqui nessa parte da testa que eu estou fazendo, né? Eu comecei com uma base bem clarinha aqui na testa, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem, tá? Eu comecei com uma base bem clarinha, aí depois já venho com um tom médio criando as texturas, né? Então eu venho com um movimento aqui mais circular, né? Olhando a referência que eu tenho e aos poucos construindo toda essa textura, tá? Um macete legal aqui para vocês, por exemplo, aqui nessa área do cabelo principalmente, é você ter, por exemplo, uma caneta sem tinta ou um boleador, né? Que é uma ferramenta que você vai criar sulcos no papel. Quem lembra da aula de aquarela? A gente fez um pouco disso. Só que aqui você vai fazer com algum objeto, tá? Por exemplo, uma caneta sem tinta da Bic serve. Você vem aqui e risca onde você não quer que o lápis pegue para você depois poder passar aqui, você poder trabalhar sem ter o problema de ter que fazer cada fio branco, tá? Outro detalhe que é legal você ter também é um estilete, tá? Ou uma navalha, bisturi, que ele também vai te ajudar, por exemplo, você fez aqui, você quer alguns fiozinhos menores, ó, você vem aqui só riscando o papel, tá? Eu usei muito isso aqui, principalmente nessa área do olho. Eu fiz alguns cílios mais brancos com auxílio do estilete, tá? Deixa eu mostrar para vocês um pouco do que eu falei sobre esses lápis de cor no papel mais escuro, né? Esse tipo de papel aqui é excelente para você usar com um lápis à base de óleo, tá? Porque no lápis branco já fica bem evidente, mas num colorido fica muito mais ainda, porque o lápis à base de óleo, ele é muito... o pigmento dele é muito forte, né? Então ele fica muito saturado, é maravilhoso.
Agora, uma base de cera, ele já fica mais opaco aqui. Depende da cor um pouco, né? O verde ainda ele pega bem. Mas, por exemplo, uma base de cera mais comum, você não consegue ver muita coisa, assim, sabe? Você nota realmente uma diferença na tonalidade do papel. Então, por exemplo, você pensa que a base de óleo, você vê que ele fica muito mais forte no papel, né? Eu tenho alguns exemplos aqui já que eu já fiz. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é uma base de cera, tá? Talvez no vídeo não dê pra ver tanta diferença, mas, por exemplo, é que eu tá bem iluminado aqui, mas se você tiver oportunidade, faça o teste. O lápis de cera, ele não pigmenta tão... Ele pigmenta, mas a cor, né, a saturação da cor não vai ficar tão forte quanto um lápis à base de óleo, tá? É importante ressaltar isso. Mas você unindo os dois para o mesmo trabalho também dá muito certo. Eu vou pegar um exemplo para vocês verem. Aqui está o exemplo que eu tenho para mostrar para vocês, né? Esse aqui foi um desenho, né, que eu usei um papel preto e utilizei prioritariamente lápis à base de óleo, mas também usei lápis também à base de cera, porque que nem eu falei para vocês da facilidade de você mesclar, você unir o lápis de cera e o lápis à base de óleo, deles ajudarem entre si, no papel preto, né, papéis texturizados assim, né, por causa da cor, facilita muito. Por exemplo, nessa área aqui, da região da maçã, aqui da bochecha, se eu fosse exclusivamente apenas com lápis à base de óleo, ficaria muito forte, né? Então, assim, como é uma região que tem mais sombra aqui, eu não queria que ficasse tão evidente o vermelho apenas nessa área aqui, que eu queria o ponto de luz. Eu usei um lápis aqui vermelho e marrom escuro, à base de cera, porque eles não vão aparecer muito, e aqui nessa área mais clara eu usei os à base de óleo, que foi realmente para dar um destaque maior nessa região. Aqui, por exemplo, nessas áreas mais escuras, onde você vê um leve degradê, né, umas cores mais opacas, né, não tão fortes, é onde eu usei esse tipo de lápis, tá? Então, onde você quer uma cor mais evidente, um highlight mais forte, né, uma luz mais forte, você pode estar usando esses à base de óleo. Outra opção aqui também para vocês verem que você não tem necessidade de fazer simplesmente um degradê apenas com uma transição de cor suave, tá? Você pode estar fazendo alguma coisa mais rabiscada também, que o efeito fica muito bonito, tá? Aqui está um exemplo que eu fiz em 2017, esse desenho. E aqui você pode... O legal esse tipo de técnica, né? Você usa as rachuras, você não tem que se preocupar muito menos com a ponta do lápis, se ela vai ficar muito chanfrada, né? Até é legal que fique, ou se preocupar na pressão da tua mão. Aqui você simplesmente pode ficar rabiscando e fazer a junção de várias cores. Aqui eu usei azul, laranja, marrom, bege, amarelo, roxo, rosa, preto. Então, assim, você tem muitas possibilidades no desenho, tá? Técnicas existem diversas. Então, assim, aqui eu só estou mostrando um pouquinho do que vocês podem estar fazendo. E para quem nunca fez ou tem curiosidade de saber, são essas, assim, os principais, né? Mais pra frente eu vou estar trabalhando também em algumas técnicas específicas, tá? Qualquer coisa vocês podem me mandar aí nos comentários. E eu trago aí para vocês como alguns exemplos. Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso que eu tinha para apresentar sobre o desenho colorido. Aí eu passei alguns macetes, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, me manda aí uma mensagem que eu posso estar explicando para vocês melhor. E não tem segredo, tá? Desenho colorido, qualquer tipo de desenho requer paciência, requer tempo. E depois que você pega a manha, assim, depois que você pratica bastante, você consegue voar com o negócio, tá? Não tem muito segredo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais.
E aproveita para me seguir lá também, tá? Fica ligado aí que eu vou gravando mais aulas aí para vocês estarem estudando, tá? Principalmente agora nessa pandemia que não dá para se encontrar, então vamos estudar em casa mesmo, que é o essencial aqui pro desenho, tá? Espero que vocês tenham gostado e até mais.